Olá pessoal, tudo bem? Professor Jefferson Botelho, trabalho com direito penal, processo penal e teoria geral do processo. No nosso encontro de hoje, vamos trabalhar a questão do Instituto da Reabilitação. Exatamente, Instituto da Reabilitação, dentro da chamada teoria geral da pena. Matéria interessante, matéria pouco explorada na doutrina, mas importante para o direito penal. Para mim é um grande desafio tratar deste assunto e, desde já, eu gostaria de agradecer a audiência de todos, que seja assistindo parte ou no todo da nossa aula, de forma que vamos trabalhar esse tema aqui hoje, do Instituto da Reabilitação. Exatamente, nós temos aqui toda a base legal do direito penal, artigos 93, 94 e 95, o Código de Processo Penal no artigo 743 até o artigo 750. Vamos falar um pouquinho também sobre o direito penal militar, o direito penal castrense, no seu artigo 134, que também trabalha esta questão da reabilitação. E, por último, vamos falar do artigo 202, exatamente, artigo 202 da LEP, a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Aqui, praticamente, é o comando normativo tratando desse instituto importante para a teoria geral da pena. Bom, e logo de cara eu já coloco o material auxiliar, o slide, aqui do lado, para que vocês possam acompanhar a nossa explanação. Vamos logo fazer a leitura do artigo 93, e aí, evidentemente, que eu gostaria de fazer as explicações atinentes a este instituto. Diz o artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação. Então, aqui a gente já percebe a finalidade do Instituto da Reabilitação. Outro não é, senão assegurar o sigilo do processo e também da condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 do Código Penal, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e inciso 2º do mesmo artigo. A gente vai ver isso lá na frente, que essa reabilitação ela pode também alcançar os efeitos específicos e não automáticos da sentença penal condenatória, lá do artigo 92, objeto de estudo também de um outro vídeo que gravamos acerca deste assunto. Aqui nesses incisos 1 e 2, a gente vai ver mais à frente, trata da chamada perda da função pública, do cargo, e também aqueles efeitos atinentes ao poder parental, exatamente, poder parental, a tutela, a curatela, a gente vai ver logo em seguida. Pois bem, e aqui a gente termina fazendo a leitura do artigo 93 e do artigo 94 e o 95, e depois vamos fazer os comentários logo a seguir. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado. E aí nós temos aqui aqueles requisitos objetivos, requisitos subjetivos, que eu começo agora a fazer a leitura para vocês. Então, veja bem quais são
os requisitos necessários para um instituto da reabilitação. Primeiro, ela tem que ser requerida decorridos 2 anos do dia que foi extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução. Então, aqui é um período objetivo, é um tempo objetivo que a lei traz sem nenhuma outra implicação, mas temos também alguns requisitos nos incisos 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Desde que o condenado tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, no prazo de 2 anos, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, que ele tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Bom, aqui nós temos o parágrafo único: negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. E o artigo 95 diz textualmente: a reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se a reabilitação se o reabilitado, evidentemente, for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja a de multa. E aí, na próxima lâmina, nós vamos trabalhar já as elementares, os elementos objetivos desses 3 artigos que eu acabo de fazer a leitura. Bom, Luiz Regis Prado, ele traz um conceito importante sobre o Instituto da Reabilitação. Ele diz que trata-se de uma medida de política criminal com objetivo de reinserir socialmente o condenado, garante o sigilo de seus antecedentes e suspende condicionalmente efeitos específicos da condenação, aqueles efeitos previstos no artigo 92, nos incisos 1 e 2 do Código Penal. Bom, Miguel Reale Júnior, ou melhor, antes disso, vamos ao NUT, que é um conceito que nos fornece também um conceito muito importante. Então, o Guilherme de Souza Nutt, grande jurista hoje em São Paulo, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ele diz que reabilitação é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Agora sim, o Reale e o Dott dizem o seguinte: é a medida de política criminal consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, de interesses, de deveres que foram sacrificados pela condenação. Então, aqui nós temos 2 conceitos importantes e dentro dessa proposta conceitual, o nosso processualista, o nosso grande jurista Ney Moura Teles, ele entende que é um instituto por meio do qual o condenado tem assegurado o sigilo sobre os registros acerca do processo e de sua condenação, podendo ainda, por meio dele, readquirir o exercício de direitos interditados pela sentença penal condenatória. O Mirabete, ele entende que trata-se de uma declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, que assegura o sigilo dos registros sobre o processo e atinge outros efeitos da condenação, como os efeitos específicos do artigo 92 do Código Penal. Aqui nós temos uma dupla finalidade da reabilitação. Primeiro, garantir o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do sentenciado. Então, uma vez cumprida a pena, uma vez extinta a punibilidade, de alguma forma,
Evidentemente que decorridos 2 anos, aí criou-se o prazo legal para se requerer essa reabilitação. Então, essa reabilitação, a primeira finalidade teleológica dela é justamente garantir o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do sentenciado. A segunda finalidade é suspender condicionalmente os efeitos secundários da condenação, aqueles previstos nos incisos 1, 2 e 3 do Código Penal Brasileiro. Bom, acerca dessa primeira finalidade, que é de garantir o sigilo do processo, da condenação, que nós acabamos de ver, essa primeira meta, Alberto Silva Franco, ele ensina que essa meta, esse objetivo, ele já é assegurado na Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, no artigo 202, que não haveria necessidade de se buscar esta medida judicial, porquanto o artigo 202 já trabalha essa questão, já garante o sigilo do processo e da condenação. Se não, vejamos. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, aqui nós temos já uma garantia do condenado, tão logo seja cumprida a pena ou extinta a punibilidade, né, ou extinta a pena, de não constar na FAQ, na folha de antecedentes criminais, nesses atestados, nessas certidões fornecidas pela autoridade policial, ou até mesmo auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência àquela condenação, que seria um objetivo finalístico do Instituto da Reabilitação. Então, esse primeiro inciso, ele tem essa posição legal e também tem posição na doutrina. Pois bem, o Instituto presta para suspender os efeitos específicos também. Entretanto, o artigo 93, parágrafo único, anuncia que, nas situações dos incisos 1 e 2 do artigo 92 do Código Penal, a reabilitação ela é parcial, vedando a reintegração na situação anterior. Então, aqui nós temos esses dois incisos citados pelo artigo 93, parágrafo único do Código Penal, que é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. E o inciso 2º, nós temos a incapacidade para o exercício do pátrio poder, que na verdade hoje é do poder parental, da tutela, da curatela, nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Evidentemente que recentemente o nosso legislador, ele trabalha mais a miúde essa questão desse inciso 2º, operando uma mudança estrutural muito importante, dando conta, inclusive, da mudança do pátrio poder para a questão do poder parental, que é o que nos motiva hoje a trabalhar essa questão, inclusive atualizando, né, a própria dinamicidade social
em torno deste assunto. Então, vamos prosseguir no nosso instituto agora para que nós tenhamos mais informações atinentes a esse inciso. Só para pontuar esse artigo 92, veja bem como é que o texto agora ficou no inciso 2º. Até quem tem aí uma legislação que esteja ultrapassada. Como ficou agora com o advento da Lei 13.715 de 2018. A incapacidade para o exercício do poder parental, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do poder familiar, contra filho, contra filha, ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então, aqui, nós estamos fazendo a atualização desta lei, a Lei 13.715, no tocante a este inciso, para que nós tenhamos aí a necessidade de acompanhar a evolução da própria legislação. Sabe por quê? Porque a vida é muito mais rica que a chamada previsibilidade normativa. E aqui nós colocamos 2 casos hipotéticos. Vamos lá, no primeiro exemplo. João condenado por peculato, é um crime previsto no artigo 312 do Código Penal, lá no seu peculato tipo, seja peculato apropriação, seja peculato desvio, seja peculato tipo ou peculato furto, que é aquela conduta prevista do parágrafo 1º do artigo 312. Também a questão do parágrafo 2º, que é o chamado peculato culposo. Então, todas aquelas modalidades de peculato. Então, João, condenado por crime de peculato, que é o crime praticado pelo servidor público ou pelo funcionário público contra a administração pública em geral, naquele rol do artigo 312 até o artigo 326 do Código Penal. Então, João, condenado por peculato, uma pena de 2 a 12 anos de reclusão, ele perdeu o cargo. Bom, aí veio o Instituto da Reabilitação. Com a reabilitação, João pode voltar aos quadros da administração pública, mas depende de nova investidura. É a chamada reabilitação parcial. Não se restaura aquela situação anterior. Se realmente ele quiser, mais uma vez, retornar aos quadros da administração pública, ele deve prestar um novo concurso, uma nova investidura. Evidentemente que alguns concursos, a própria lei depende de uma sindicância social para verificar grau de idoneidade para o pretendente ocupar aquele cargo específico. Vamos no segundo exemplo que nós reservamos aqui. João, pai de 3 filhas, foi condenado pelo crime de estupro, crime hediondo previsto no artigo 213 do Código Penal, que prevê pena de 6 a 10 anos de reclusão. Então, ele é condenado por crime de estupro contra a filha mais velha. Na sentença, o juiz julgou João incapaz de exercer o poder familiar. Depois da reabilitação, João pode voltar a exercer o poder sobre as demais filhas, porém jamais em face daquela vítima do estupro. Então, é uma posição hoje da doutrina, só para que nós tenhamos a necessidade e o discernimento para entender este efeito do Instituto da Reabilitação. E aqui nós temos algumas decisões do antigo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, hoje não existe mais, evidentemente, não é? Aqui tem um conceito interessante num julgado da Justiça Mineira. A reabilitação é medida de política criminal, beneficiadora do infrator primário, que, de novo, se ajustou à sociedade no exercício de suas atividades e prática de comportamento digno e exemplar. É uma medida de esquecimento do currículo do infrator das normas penais. É aquele efeito de assegurar o sigilo do processo,
e também da condenação, aquilo que diz textualmente o artigo 202 da LEP, Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 1984. A natureza jurídica do Instituto, evidentemente, que é uma medida de política criminal, querendo reinserir o condenado à sociedade. Aqui nós temos o prazo para ser requerida, está lá no artigo 93 do Código Penal, pode ser requerida após extinta ou após a extinção ou término da pena, incluído nesse prazo ou nesse período o prazo do SUSI, que é a suspensão condicional da execução da pena, lá do artigo 77 até o artigo 82 do Código Penal, e também do livramento condicional, se não houver revogação. E aí nós temos aqui uma situação muito interessante, que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, que é no tocante à reabilitação em porções, pela inadmissibilidade. Deve primeiro cumprir todas as penas e somente depois pedir a reabilitação. Prazo para ser requerida. Já colocamos, 2 anos. Competência para a concessão da reabilitação. Preste bem atenção nisso. É do juiz da condenação, nos termos do artigo 743 do Código de Processo Penal do Brasil. Preste bem atenção. Caráter pessoal da reabilitação. A reabilitação é pessoal e não pode ser requerida por sucessores ou herdeiros, evidentemente, do condenado. O artigo 744 do CPP tem aqui os documentos necessários que possam instruir o pedido de reabilitação. Certidão de antecedentes do condenado, das comarcas onde residiu durante 2 anos posteriores à extinção da pena, atestados de autoridades policiais ou outros documentos que mostrem ter residido nas comarcas indicadas e mantido um bom comportamento, atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha prestado, outros documentos que provem a sua regeneração, prova de ter ressarcido o dano ou não poder fazê-lo. E o recurso cabível em caso de denegação do pedido de reabilitação. O recurso cabível em caso de denegação do pedido de reabilitação é o da apelação. E aqui nós temos o mesmo instituto da reabilitação previsto no artigo 134 do Código Penal Militar, que é o decreto 1001 de 1969. Exatamente, direito penal castrense. Nós temos aqui um prazo de 5 anos para a reabilitação. Se não, vejamos, artigo 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Vamos agora ao parágrafo 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta, ou a medida de segurança aplicada em substituição, está lá no artigo 113, ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado, e aí traz aqueles requisitos necessários para a adoção do pedido, né? E também para que realmente o Poder Judiciário possa analisar o mérito deste pedido. O artigo 94 do Código Penal, ele prevê os requisitos dessa reabilitação. Se não, vejamos, transcurso de 2 anos desde o cumprimento ou extinção da pena, lembrando que o Código Penal Militar traz um prazo de 5 anos, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, e esse inciso tem trazido e tem causado grande celeuma entre
a doutrina brasileira, porque alguns ensinam que esse domicílio poderia ser no exterior, que isso seria até mesmo um cerceamento ao direito de locomoção, enfim, tem toda essa discussão acirrada no direito brasileiro. Inciso 3º, bom comportamento público e privado do condenado, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer. E assim nós estamos encerrando esse nosso instituto de hoje, lembrando que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer sincera e honestamente a participação de todos, assistindo em parte ou no todo a nossa aula de hoje. Então, só para sintetizar esse nosso instituto, trata-se de uma medida de política criminal que visa reinserir o condenado novamente na sociedade, restabelecendo a dignidade da pessoa humana, desde que, evidentemente, ele possa cumprir os requisitos trazidos em lei, seja no Código Penal, no Código de Processo Penal, também no Código Penal Militar, que tem uma disciplina diferenciada, e também na própria LEP, aquela, principalmente o artigo 202 da Lei 7.210, de 84, que já garante o sigilo da condenação, quando da expedição da Folha de Antecedentes Criminais, que é a FAC, pelas autoridades policiais, de forma que hoje, mais uma vez, eu fico muito lisonjeado em trazer à colação um instituto importante, pouco explorado na doutrina brasileira, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa explicação. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.